Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos mais um estudo guiado, mais uma oportunidade de se aprofundar em um tema do Evangelho de João. Se você está chegando aqui pela primeira vez, já considera deixar a tua inscrição, porque todos os dias nós meditamos na palavra, nós estudamos e extraímos lições essenciais para a nossa vida. Lições que irão nos auxiliar e nos conduzir para a vida eterna. Também deixa o teu gostei. Tá bom? Porque é por meio desse gostei que você se une ao meu esforço de pregar as boas novas do Evangelho a todo mundo e, se Deus quiser, em nossa geração. Tá bom? Nessa ocasião, eu quero convidar você a fechar seus olhos para nós fazermos nossa oração. E logo em seguida, conhecermos qual será o tema a qual nós iremos estudar hoje. Vamos orar então? Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder estudar a Tua Palavra, de poder meditar nos temas contidos no Evangelho de João e assim crescer em graça diante de Ti e diante dos homens. Perdoa os nossos pecados, dá-nos a Tua graça, a Tua paz, dá-nos a presença do Teu Santo Espírito, Ele que é o nosso Consolador, o nosso auxílio aqui na terra, a pessoa que nos instrui, que nos ensina a palavra e que também nos faz lembrar. Perdoa se temos faltado em alguma coisa, é isso que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, nessa ocasião nós vamos fazer o estudo do dia 25 de dezembro e o tema é Teologia de cima ou de baixo. Quero convidar você a abrir aqui no Evangelho de João, capítulo 4, versos 46 e 54. Diz assim, ó. Mais uma vez ele visitou Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galileia, vindo da Judeia, procurou e suplicou-lhe que fosse curar seu filho, que estava à beira da morte. Disse-lhe Jesus: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse: Senhor, vem, antes que o meu filho morra. Jesus respondeu: pode ir. Seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro, com notícias de que o menino estava vivo. Quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles lhe disseram: a febre o deixou ontem, à 1 hora da tarde. Então o pai constatou que aquela hora, exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: o seu filho continuará vivo. Assim, creram ele e todos os de sua casa. Esse foi o segundo sinal miraculoso que Jesus realizou, depois que veio da Judeia para a Galileia. Olha que interessante esse relato, né? Um homem, um oficial do rei, vai até Jesus, ouvindo, quem sabe, as notícias, né, do novo milagreiro da região. E ali, quem sabe, como uma última opção para ajudar o seu filho, ele vai suplicar a Jesus que vá até o encontro do seu filho para que, semelhante aos demais milagres que Jesus estava realizando, também fizesse em prol do seu garoto. E ali Jesus diz: olha, infelizmente você só vai crer, na verdade, você só vai acreditar nos milagres quando você vê. Vá, o seu filho vai continuar vivo. O pai, a Bíblia diz que ele confiou na palavra e foi, de fato, ao encontro do filho. E no meio do percurso, ele encontra com um servo que também já vinha dar a notícia para ele, dizendo que o filho dele já estava bem melhor, que não precisava mais se preocupar. E ali o pai perguntou a que horas isso aconteceu. E aí o servo fala: olha, foi a 1 hora da tarde do dia anterior. Ali o pai constatou que foi na exata hora em que Jesus disse que o seu filho ia continuar vivo. A Bíblia dá um detalhe bastante importante. Diz que foi daquele momento em diante que ele e toda a sua família passou a crer em Jesus. Percebe que confiar não significa dizer crer? O homem confiou na palavra, mas ele não cria em Jesus. Ele só passou a crer em Jesus quando ele constatou um milagre. Ou seja, foi exatamente como Jesus tinha dito: você só irá crer quando vê. E é exatamente isso que o nosso tema vem chamar a atenção. Teologia de cima
ou de baixo? O que é que você acha? A qual teologia esse homem que buscou Jesus, ele seguia? A de cima ou a de baixo? Olha o ponto que eu destaquei aqui, ó. Aquele homem se aproximou de Jesus, a luz do mundo, mas decidiu crer apenas se ele curasse o seu filho. Será que a gente não tem se comportado dessa forma, semelhante a esse homem? Como assim, Davi? Do tipo, feito nossas orações e feito algumas promessas a Deus, que só irá, vamos dizer assim, você só vai fazer a sua parte se Deus fizer a parte dele, do tipo, olha assim, ó, se o Senhor fizer isso, se o Senhor atender a esse meu pedido, se o Senhor cumprir essa promessa, eu vou entregar minha vida, eu vou ser assim, eu vou ser diferente e tal. Será que não temos feito a mesma coisa? Pois é. Esse tipo de comportamento revela uma crença na teologia de baixo, em que nós colocamos condições para crer em Jesus. Pessoas que colocam ali um se, né, para se entregar completamente ao Senhor, para confiar plenamente, são pessoas que vivem com base na teologia daqui de baixo, na teologia humana, em que a gente não dá confiança a ninguém. Já a teologia de cima, ó, a teologia do alto, por outro lado, reage com fé, assumindo desde o início a crença em Deus e em sua palavra. Existe um ditado que algumas pessoas gostam de se utilizar dizendo o seguinte: o crente de verdade, ele não pergunta por quê, mas pergunta para quê. Essa é uma falácia, né? Porque não tem fundamento bíblico. O próprio Jesus, em algumas ocasiões, perguntou por quê em seus momentos de orações. Não é a questão de duvidar, mas é a questão de ter a certeza de que sim, se for da vontade de Deus, vai acontecer. Será uma realidade. Porque primeiro, nós cremos que Deus quer o melhor. E segundo, nós cremos que não existe limitação para o poder de Deus. O Deus que fez todas as coisas por meio do seu falar, com certeza tem poder mais que suficiente para realizar tudo aquilo que for de benéfico para mim e para você. Aqueles que acreditam por meio da fé, assumindo desde o início, ou seja, desde o momento que você teve com Jesus, esses são as pessoas que creem na teologia do alto, na teologia de cima. Olha um outro ponto que eu destaquei aqui, ó. Se desejamos crer em Jesus e no que ele disse, devemos crer nas palavras das Escrituras. Algumas pessoas dizem assim: olha, eu creio em Jesus, mas não obedecem o que está na Bíblia. Eu pergunto, essa pessoa de fato crê em Jesus? É aquela situação: não, eu confio em fulaninho, mas se ele mandar qualquer carta para mim, eu desconsidero, eu não levo em consideração não. Que tipo de relacionamento é isso? Que tipo de confiança é essa? Que tipo de fé, de crença é essa? Que você não está suscetível a viver aquilo que foi escrito, aquilo que foi preservado, aquilo que está à nossa disposição hoje. Não adianta nada a boca dizer que crê em Jesus, mas não vive o assim diz o Senhor, o assim está escrito. Um outro ponto muito interessante que eu destaquei aqui diz assim, ó: ouvir a palavra vai além de absorver informações. Significa fazer a vontade de Deus. Essa é a resposta ativa à palavra. Existem algumas pessoas que conhecem a Bíblia de cabo a rabo. Sabe tudo o que está escrito. Até mesmo mais que alguns crentes. Mas que não vivem. Aí eu te pergunto, o que adianta ter tanto conhecimento? O que adianta ter tanta informação se você não pratica? É uma informação inútil. É uma informação sem valor. Porque não está surtindo o efeito esperado da informação. Não adianta nada você saber tanto de Bíblia, mas não viver nada do que você conhece. Olha o que o texto diz aqui, ó. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, saberá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Uma forma da gente ver o quão alicerçado e intimamente ligado Jesus está ao Pai é exatamente colocando em prática os seus ensinos, vivendo à luz da sua palavra. O último ponto que eu destaquei do nosso estudo de hoje diz assim, ó: ouvir e praticar a palavra de Deus é uma expressão de amor a Ele. Provavelmente você já deve ter ouvido várias pessoas dizendo: eu amo Jesus, eu amo Jesus, viva Jesus, aquela coisa toda.
Mas será que ama mesmo? É aquela velha história. Ah, eu amo minha esposa. Mas não lembra da esposa. Não traz um mimozinho da esposa. Não faz nem, vamos dizer assim, uma menção, um carinho, nada que comprove o teu amor. Que tipo de amor é esse? Certa vez eu conversando com uma pessoa que estou passando estudo bíblico, ela disse, é um amor falso. É um amor não verdadeiro. Porque não adianta nada dizer da boca para fora. E você há de confirmar comigo. Eu creio que nenhuma mulher gosta apenas de uma declaração de amor da boca para fora. Se não vier acompanhada ali, né, de declarações e provas, né, de coisas que constatem aquele amor, de boca para fora não vai servir para nada. O verso que fala sobre isso diz assim, ó: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Se você diz que ama Jesus, você precisa viver, praticar os ensinos e as palavras de Jesus. De outra forma, será apenas da boca para fora. Da mesma forma que você não quer que ninguém lhe ame da boca para fora, não faça a mesma coisa com a pessoa mais importante da nossa existência, a pessoa de Jesus. Tá certo? Chegamos ao fim de mais um estudo, Teologia de Cima ou de Baixo. Eu espero que tanto eu como você estejamos vivendo a teologia de cima. A teologia que não apenas acredita fé, confiança e dependência, mas que também pratica tudo aquilo que é da vontade de Deus. Que o Papai do Céu te abençoe, te proteja de todo mal. E eu quero te ver aqui no próximo encontro, no próximo estudo. Até a próxima e tchau, tchau.